Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welby Cavalcante. Pegue seu material de anotação, sua apostila e vamos à nossa aula. Nossa aula de hoje falará sobre áreas de figuras planas, aula 25 e 26. Os nossos objetivos são fixar conceitos relacionados a áreas de figuras planas e definir razões entre as áreas. Considere a seguinte figura. Então, nós temos um triângulo, certo? E ele foi repartido em outro triângulo, ou seja, então temos aqui dois triângulos, um maior e um menor. E temos ainda um terceiro que é formado por CDB aqui, ok? Então temos ACB, ACD e DCB. Vamos observar a seguinte relação. A área de ABC é base vezes altura. Então, ABC, que é o maior aqui, base vezes altura, dividido para 2, certo? E se eu fizer a área de ACD dividido pela área de BCD. Então, BCD, esses dois menores aqui. Como que ficaria isso? Certo? Como que ficaria isso? Nós temos a mesma altura, então nós temos M vezes H, ó, M vezes a altura. Nós temos N vezes H também, então N vezes a altura, ou seja, a altura dos dois triângulos é a mesma, desde que C esteja no mesmo ponto, né? Esse é o nosso ponto C. M, então, aqui, cortando os que são iguais aqui, certo? Nós teremos, então, M sobre N, essa relação. Se M for igual a N, então eu tenho que as duas áreas são iguais, ok? Se o M fosse o dobro de N, então a área de ACD seria o dobro da área de BCD, tá? Só para a gente imaginar aqui e começar a pensar um pouquinho sobre as áreas e sobre as suas relações. Então vamos à nossa aula. Temos aqui os quadrados, certo? E os lados deles. Se eu tenho um quadrado Q1 de lado 2, então a área dele vai ser 2 ao quadrado, ok? Então, lado vezes lado, área do quadrado. Se eu tenho um quadrado 2 que é 6 de lado, tenho a área 6 ao quadrado. Então, observe aí que está ligado diretamente à lateral, né? Ao lado do quadrado. Então, temos aqui algumas semelhanças. Exemplo, o lado do quadrado Q1 sobre Q2 é 6 Q2 sobre 2 do Q1. Então, 6 dividido para 2 é 3, ou seja, eu tenho aqui a lateral é 3 vezes maior, certo? E agora a área, como que fica? Ó, a lateral é 3 vezes maior. E a área, como que fica? Ó, presta atenção. A área do quadrado 2 é 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36. A área do quadrado Q1 é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. 36 dividido para 4 é 9. Ou seja, mesma coisa que 3 ao quadrado. Isso significa que a razão da semelhança entre as áreas é o quadrado da razão do lado. Como assim, professora? O quadrado de 3, que é a razão entre os lados dos quadrados, é o quadrado da razão, ou seja, é a razão entre as áreas. Ok? Vamos a uma aplicação disso. Aqui nós temos dado geral, né? De modo geral, o K é a razão de semelhança dos segmentos das figuras semelhantes. Temos então que a razão de semelhança entre as figuras é dada por K ao quadrado. Como assim? Então, ó, essa figura aqui e essa figura, a relação entre as áreas dela é a razão, certo? A gente já sabe disso. Então, você tem a razão na lateral, a razão da lateral. Só que a razão entre as áreas não vai ser K, vai ser K ao quadrado, ou seja, vai ser esse valor da razão elevado ao quadrado. Exemplo, aqui nós temos uma ideia, tá certo? Que é a circunferência. O círculo aqui ele é dado por πr ao quadrado, então a área do círculo é πr ao quadrado. E a área do setor, ou seja, a área desse pedacinho aqui, é o ângulo dividido por 360. Por quê? Porque a área do círculo é em relação a 360. Aqui, como eu quero só um pedacinho, então eu pego aqui esse ângulo,
exemplo, um ângulo de 90 graus. Então, eu vou fazer 90 graus dividido por 360, que vai dar 1/4. Então, a área do meu círculo vai ser 1/4 da área total. Ah, não. Então, essa relação aqui é 180, ou seja, é metade aqui. Então, vou ter 180 dividido por 360, que é meio, ou seja, metade. Então, a área do meu círculo vai ser a metade da área total, ok? Vamos ao nosso primeiro exercício. Uma chapa de aço com forma de um setor circular possui raio R e perímetro 3R. Ó, raio R, o raio R, e o perímetro é 3R, ou seja, a somatória total dele é 3R, ok? A área do setor circular equivalente a quanto? Então, a área do setor circular equivale a quanto? Como que eu vou fazer isso, professor? Muito simples. 2πr, certo? Está para π vezes r ao quadrado. Como assim, professor? A área, ó, a circunferência, certo? Que é 2πr, ó, a circunferência, está para a área dela, ok? A circunferência é 2πr. E a relação é o quê? R está para A. Ou seja, R está para a área dessa relação. Vou fazer uma regra de 3 aqui, ou seja, multiplicação cruzada, certo? Nós temos que A multiplica 2πr, que é a área que nós estamos caçando, ok? E nós temos o que? Qual a relação, professor? Nós temos R que multiplica R ao quadrado aqui, ó, certo? Cancelando os lados que são iguais, ok? Então, vou cancelar πr aqui, ó, com esse πr aqui. Então, sobrou A igual a vezes 2, que multiplica R ao quadrado. Então, cancelei esse π, esse R, esse π e esse R. Então, tem A vezes 2 igual a R ao quadrado. Beleza? Então, esse 2 vai passar dividindo. Então que a área é o quê? A área é R ao quadrado sobre 2. Ok? Então, era só uma organização aqui. A gente só tinha que fazer essa organização. Uma organização bem simples, bem tranquila. Tá bom? Questão 2. O valor da área sombreada na figura é quanto? Então, essa área sombreada aqui vale quanto? Ele colocou que cada um aqui, ou seja, o raio da figura maior vale x, e o raio da figura menor vale x sobre 2. Então, vamos fazer duas contas simples aqui, bem tranquila, bem rápida. A área sombreada pode ser obtida subtraindo o semicírculo de x sobre 2, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, ok? Do setor circular correspondente a 1/4 do círculo. Lembra que o professor falou? Aqui a circunferência foi dividida por 4. Então aqui é 90 graus, ou seja, é 1/4 em relação a 360. Ok? 1/4 em relação a 360. Então o setor circular corresponde a 1/4 do círculo de x, ou seja, a área é igual a 1/4 de π vezes x ao quadrado. Ó, por que π vezes x ao quadrado, professor? Porque aqui é o raio ao quadrado, certo? Ó, π vezes r ao quadrado. É essa a relação que a gente tem aqui, ó. Aqui, ó, π vezes raio ao quadrado. Então, nós temos esse valor aqui da nossa circunferência, ou seja, desse nosso setor circular menor aqui, menos metade. Por que metade, professor? Porque aqui, ó, você tá a relação da metade, ó. Metade, ó. Ok? Metade de π vezes o raio ao quadrado de novo. Quanto que é o raio da circunferência menor? O raio da circunferência menor é x sobre 2. Então, se você fizer essa conta aqui, você vai chegar a x sobre 2, e aqui vai dar 4, né? Então, multiplicando reto aqui, você vai encontrar que π vezes x ao quadrado sobre 8. Ok? Então, bem tranquilo aqui. Então, nós fizemos o quê? Primeiro a circunferência maior, 1/4 da circunferência maior, que é π vezes x ao quadrado, o raio dela, menos metade. Por que metade? Porque a gente está vendo só a metade dela aqui, ó, que foi o meu esse pedaço aqui, da circunferência menor. A circunferência menor tem raio de x sobre 2. Então, encontramos o resultado final de π igual a π vezes x ao quadrado sobre 8. Não esqueça de fazer as atividades complementares, atividades mínimas, tá? Está postado aí no seu sistema do plural, ok? Obrigado, um abraço e até uma próxima aula.